Um cara botou: o que tu acha do Jorginho pro Vasco? Pô, juro por Deus, irmão. Vontade de mastigar o meu mouse, mano. Caralho, Jesus. Minha pressão chegou a cair, mano. Teve a minha desgraça, meu fim, minha... E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, aquele like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. E aí, começa o vídeo com a seguinte pergunta, ó. Pensa como Casimiro? Você é contra aí esse treinador que ele disse? Porque é o que parece, né, família vascaína? Nas próximas horas aí, o Vasco pode estar anunciando Jorginho como treinador e ser o treinador até o final da Série B. Será que Jorginho tem a capacidade de levar o Vasco à elite do futebol brasileiro? É melhor que Maurício Souza? É melhor que Emílio Faro? Antes da gente trocar essa ideia e trazer as informações aqui sobre o Jorginho, eu quero trazer aqui, família vascaína, uma resenha, né, que teve ontem na ESPN Brasil, falando aí do jogo do Vasco, mas eles tocaram em algumas situações, principalmente na tomada de decisão da 777. E aí, cara, eu fiquei impressionado como um posicionamento diferente dos jornalistas que cobrem o Vasco nesse momento, porque jornalistas que passam pano para a contratação do Maurício Souza, jornalistas que passam pano para 777 olhar só para o ano que vem, se permanecer na Série B esse ano, tá tranquilo, tá de boa, porque segundo esse jornalista vascaíno, ele é pelo liso, ele é pelo certo. Então, segundo ele, é certo, tá bom, o Vasco ficar na Série B mais um ano. E aí você vê um posicionamento totalmente diferente desses jornalistas da ESPN, que, porra, podemos dizer que não vivem de Vasco, e aí tem uma opinião completamente diferente. E aí eu te faço mais uma pergunta. Você concorda com o posicionamento dos jornalistas vascaínos ou com os jornalistas da ESPN? Vamos trocar essa ideia aí? Acompanha aí. O negócio é o seguinte, o Londrina perdeu pro Operário. Ele poderia ter colado mais no Vasco. Só que o Vasco perdeu pro Brusque. O Brusque é o 15º colocado. Trocou o treinador essa semana, o Brusque. O problema do Vasco, Luan Carlos é o Vasco entrar em campo. Eu quero saber... O Londrina perdeu, o Sport perdeu, o Tombense perdeu, o CRB tudo bem, chegou ali. Isso. Ele conseguiu respirar com 4 pontos. O problema do Vasco é o Vasco entrar em campo. O Vasco não passa a confiança de que o ano que vem estará na Série A? Ô, William, eu tava fazendo um levantamento até que a gente ia entrar nesse assunto. O Vasco jogou 28 rodadas. Tem que estudar mesmo. Não, mas é porque Olha, o Vasco... Eu tava nessa a curiosidade. caderneta tá cheia aqui. O Vasco jogou 28 rodadas na Série B. É o vizinho que passa pra ele. Ele teve um treinador... Faltam 10 ele teve um treinador pronto, testado. Treinador. Por um projeto grande de um clube que precisa, a qualquer custo, voltar à Série A, durante 10. Durante 18 rodadas, ele teve um início de tentativa do Mauricinho, por amizade com o diretor Carlos Brasil, de tentar ser treinador. Todo mundo avisou que talvez não desse certo, não deu. Por outras rodadas, completando 18 rodadas, ou seja, tem 18 rodadas sem um treinador de fato. Com o Emílio Faro, que era auxiliar, não queria ser efetivado. O Emílio Faro é o quê? Ele era auxiliar da comissão fixa. Então ele é o quê hoje? Técnico interino. Ele é um técnico interino à espera de uma decisão da 777. Vai de interino até o fim. Porque é aquilo, o Mauricinho não deu certo, todo mundo avisou. Aí ele sai, aí fica o Emílio Faro, porque tem que ficar, não adianta trazer outro nome até a 77 chegar, porque a 77 vai trocar. Então você passou 18 de 28 rodadas sem um treinador que você tivesse convicção na sua escolha. Então o Vasco tem muito mais sorte do que juízo até aqui. Sorte porque você tem talento, você tem situações que o Nenê, uma rodada vai tirar uma bola da cartola, numa outra sequência de jogos o Andrei, que é muito bom jogador, vai resolver. Você tem às vezes uma bola de fora lá do início do Figueiredo. Então, você foi contando com isso aqui e ali, não me entenda mal, entre aspas, migalhas aqui e ali, sem exatamente um projeto de futebol, que foi te levando ali, você foi se segurando no G4, você nunca esteve perto do Cruzeiro, você nunca falou em título, você foi se segurando, aí tem rodadas perfeitas como essa, Londrina perde, o Sport perde, o Tombense perde, tem muito mais sorte do que juízo e projeto de futebol. Você olha pro jogo do Vasco hoje, o Calçade fala, o Brusque, que é um remendo de time trocando treinador, é senhor do jogo absoluto. O Vasco não sabe o que fazer com a bola contra o 15º colocado da Série B. E nada é por acaso. Mas o Faro não é treinador. Quem é que colocou ele lá e permitiu que durante 28 rodadas, 18, você não tivesse um treinador de fato? Então, eu fiz o levantamento porque você precisa olhar para o todo do Vasco na Série B para entender o que está acontecendo. Aí o Calçade alerta. Faltam 10 rodadas. 777 chegou. 30 pontos. O que você quer? Mas tem um problema... Você quer ficar apostando no risco? Sem juízo? Eu acho que tem um cenário aí que é preocupante, em função do novo parceiro. Sim. Que é o seguinte, quando o Vasco começou essa agenda bem errática, sem treinador, essa bagunça que você citou,
ele já tinha um interesse e já estava caminhando com o parceiro. Não é que o parceiro... Em processo, em processo, sim. Dificilmente a coisa não seria firmada e assinada. Aí o parceiro olha e fala, fica por conta de vocês. Você já tem que estar dentro e falar, peraí, é melhor eu pegar um time na primeira do que na segunda. Vamos conversar. Por que não tem treinador? Por que você vai pôr interino? Por que é esse aqui? E as coisas foram seguindo. Com a convicção, penso eu aqui, vamos subir, de qualquer jeito a gente sobe. E aí você esbarra outra coisa, né, Calça? Porque... Mas esses profissionais que estão chegando não poderiam aceitar isso. A transição essa é a minha preocupação. Porque você esbarra em outra coisa. Que grande player ou agente de futebol ia topar comandar um processo sem saber o que seria a 777 ou 777, como chamam agora. Aí você tem que efetivar um Carlos Brasil. Aí depois tem um Paulo Brax, que você não sabe se ele tem autonomia, se não tem, agora ele caminha bem com a 777. Então, todo o processo ali, aí é o que a gente fala sempre, a vida política, o clube associativo, demorou tanto essa transição que ela foi complicando. Ninguém queria se meter, ninguém queria se comprometer. Eu chamo a 777, Ronaldo, eu banco mais coisas. Era outra Ronaldo ideia. No Cruzeiro? Outra ideia. Ronaldo estava lá para assinar, Darcícia, no Luxemburgo. Pô, mas eu vou trocar. Fábio, não era incompatível com o tamanho do Cruzeiro não, no momento. Eles começaram a agir, claro que estava no outro estágio, estava no estágio de avaliação, de análise dos números. Foi na carne. Mas eles já estavam mexendo 90 em tudo. 90 dias antes de assinar, o Ronaldo já era senhor do departamento de futebol do Cruzeiro. Sim. O Vasco, quando começa com a ideia da 777, ele fica todo um processo mais arrastado por conta do que é a vida política do então clube associativo. Isso tudo prejudica. E o que gerou no Cruzeiro esses 90 dias? Pegar o exemplo do que aconteceu no Genova, na Itália, porque o grupo 777 é o mesmo e entra no meio do processo também. Quer dizer, não pega um começo de temporada, acaba entrando e aí o que acontece, o Genova acaba rebaixado, né? No ano em que a 777... Ou seja, não dá para atribuir, evidentemente... Mas é um fato. É um fato. Que coincidiu com... É um fato que acho que é preciso ser analisado. Quer dizer, o grupo entra, o time é rebaixado, não dá para atrelar ou atribuir ao grupo o rebaixamento, mas é um fato de que eles entram meio que com as coisas andando, não participam das decisões ali e o time acaba sendo rebaixado. E só assim, nas próximas 3 rodadas, o Vasco tem 2 jogos fora de casa. Quer saber o próximo? Grêmio Só isso. E Cruzeiro. Só isso. Então, em 3 rodadas, é muito possível até, porque se o Vasco perde esses jogos, o Londrina está a 4 pontos. O Londrina pega Chapecoense na próxima rodada. Londrina em casa. Então, também se CRB 6. E aí, o curioso é que depois desses 3 jogos, e estou falando, 2 jogos fora de casa contra Grêmio e Cruzeiro, que não seria nenhuma surpresa se o Vasco perdesse esses jogos, verdade que entre eles tem o Lanterna Náutico em casa. Então aí é provável... Em casa onde o Vasco não perdeu ainda. Onde o Vasco não perdeu. Mas nunca é uma certeza. E depois desses 3 confrontos, o jogo contra o Londrina, o Vasco recebe o Londrina. Então, são 4 rodadas. Com peso aí. de como será que chega lá? Com que peso esse confronto tem? Exato. Que São técnico, 4 rodadas pesadas a condução desse processo, que ela é técnica também, dentro de campo, mas ela é técnica, mas ela é de valores, porque eu sou parceiro. Eu quero pegar o Vasco com receita de Série A ou receita de Série B? Receita de Série B, eu vou ter que botar muito mais dinheiro lá dentro e por algo incerto. Mais um ano, esse torcedor que já está ali, né, que já está sofrendo demais, e eu vou chegar para entrar nesse sofrimento, nós vamos entrar na alegria, com o time na primeira. Sim. Então, assim, a não interferência diante de algo que era iminente, ia acontecer, como fez o Ronaldo. O Ronaldo veio nos processos e mudando tudo. E coisas muito difíceis serem feitas. Pegar um ídolo e falar, não dá para você ficar aqui. E o Fábio vai para o Fluminense. Ali, o Luxemburgo, não dá. Trouxe o Pessolano, começou a trazer jogadores. De onde? De onde vem? O cara conseguiu montar um time e é um trabalho de sucesso. É sucesso. O que se esperava foi feito. E, olha, de uma forma até surpreendente. É verdade. Tá? E não dá nem para aceitar, Calçado, essa história anteriormente, de que um bom técnico não pegaria o Vasco só até o final do ano, sem saber se ficaria o ano que vem. Claro que o Dorival pegou, o Renato Gaúcho pegou. Mas lá atrás, Pedro, se falava isso, Pedro. Não, quem que vai aceitar? É verdade. Eu acho que era o Vasco sabendo eu acho que era já menos está demitido em dezembro e tal. Eu acho que era menos o Vasco e quem dialogava pelo Vasco. Quem tinha que convencer, será que convencia? Eu acho que é muito mais a ver com isso. Olha, eu sou treinador, está chegando um processo profissional, vem dinheiro, eu mostro que eu sou bom, eu tenho uma chance de ficar. A minha dúvida é, ficar ou de ir. Você tem argumento. Mas Não você sei se sabe essa turma, usá-los. não sei se essa turma sabia usar. Entendi, porque os argumentos A estavam turma que ali. escolheu o Mauricinho, o Faro, que achava que estava tudo bem. O argumento é o seguinte, você não quer assumir o time da 5ª maior torcida do Brasil, que vai receber um monte de dinheiro no ano que vem na Série A do Campeonato Mas Brasileiro, pode ser que você não fizer o seu fique. trabalho. Ok, mas se eu fizer um bom trabalho, Ficar dentro. amigos, por A questão que fica aqui pra mim, família vascaína, é como não concordar com a galera aí da ESPN. Você tem o seguinte entendimento, cara,
A 777 já sabia, ela sabia o tempo todo que ia entrar, que ia conduzir o Vasco, que ia comandar o Vasco, futebol ia ser dela. Por que não ter um entendimento que, opa, calma aí, vocês estão contratando estagiários, vocês estão botando aí assistente para ser treinador, a gente tem que olhar isso logo, tem que trazer um nome, né? A gente quer subir, é muito importante o Vasco disputar a Série A. O meu projeto, né, eu conto com o Vasco, iniciar com o Vasco na Série A. Um outro detalhe que foi colocado aí pelo jornalista, né, é que até agora, no momento na Série B, o Vasco só teve um treinador durante 10 rodadas, que foi com o Zé Ricardo. Dali pra frente, foi a aposta no Maurício Souza e o Emílio Faro. Que merda de projeto é esse? Esse é o ponto. Eu não quero nem mais falar da gestão de merda, que a ideia, que a função deles dentro do Vasco sempre foi destruir para vender. Agora, me admira, e muito torcedor que defende, é por isso que eu fico com o meu pezinho no chão, né, torcendo para dar certo, mas olhando assim, eu fico, porra, isso aí não tá certo. Como é que pode isso? Como é que pode, como o Josh falou na coletiva, que não vai mexer na estrutura, né? Não se deve mexer só no final do ano? Me preocupa porque ele deveria ter o seguinte entendimento. Cara, essa gestão não é capaz de levar o Vasco de volta à elite do futebol brasileiro. Olha o time montado, olha a estrutura que o Vasco tem, olha os resultados do ano passado. Então, se realmente eu quero ver o Vasco de novo na Série A, já era para estar chacoalhando, já era para ter trago um treinador, já era para ter trago reforços, e não é dessa maneira. Mas os jornalistas vascaínos, como tem contato aí com a diretoria, né, sabendo de tudo isso, eles vão aí de meio que, na minha opinião, cara, pode ficar chateado comigo, mas é minha opinião, manipulando. É isso que eles fazem, eles manipulam alguns torcedores nesse sentido, para você entender que essa tomada de decisão da 777 e da gestão que escolheu eles é profissional, é o caminho certo e não tem nada a ver, não é por aí. Como é que o dono do clube fala que se não subir, tá tranquilo, porque ele vai ajustar? Porra, ajusta na Série A, tem que subir, o discurso deveria ser outro. O discurso deveria ser, não, a gente tem que subir. Um time com a história do Vasco, com o tamanho dessa torcida, vamos fazer de tudo pra subir pra elite do futebol brasileiro. Esse é o discurso, porque dá pra organizar na Série A. Não dá pra ser somente profissional na Série B, dá pra ser na Série A também. Então, você vendo essa resenha aí da ESPN, dá logo um estalo, cara, que realmente não dá pra dar credibilidade a muitos jornalistas aí que cobrem o Vasco. Porque, na minha opinião, vou ficando por aqui, tamo junto, e é muito bom ser Vasco.